Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. Natal e Espiritualidade, parte 3. O novo ser humano. O limite da consciência humana é superado pela união do universal e do humano, do espírito e da alma. No texto anterior, O limite da consciência humana, começamos a expor as correlações existentes entre as fases da alquimia e as 4 principais personagens dos evangelhos: Herodes, João Batista, Jesus e o Cristo, e seus equivalentes egípcios, Ptah, Ramsés, Osíris e Horus. Vimos que o processo alquímico se inicia com o nascimento da luz em Herodes, ou Ptah, e seu desenvolvimento até o limite humano em João, ou Ramsés. Veremos agora o desdobrar do processo com Jesus, ou Osíris, e seu coroamento com Cristo, ou Horus. Jesus e Osíris, a consciência espiritual. No simbolismo interior ou esotérico, João e Jesus não são necessariamente primos. Na verdade, eles são irmãos ou quase gêmeos, por isso nascem na mesma época e a narrativa do nascimento é a mesma. Tanto Zacarias e Isabel, como José e Maria, representam a cabeça e o coração do ser humano em aspectos diferentes. Para que João, a consciência plenamente humana, nasça, é necessário que também nasça nessa própria consciência um princípio de outra ordem, que é o lado divino de João, que ele não vê ainda, pois está além do seu eu, além da fronteira do Jordão. Esse outro princípio é Jesus. É por isso que eles se encontram, um vindo de uma margem, o outro da outra margem. É por isso que existe a travessia do Mar Vermelho, o mundo dos mortos e dos vivos no Nilo, a grande busca pelo que havia além de Finisterre, no caminho de Santiago. Quando o princípio universal, a centelha do espírito, a flor de lótus, tantos nomes foram dados para isso, quando essa semente se torna ativa e germina, a consciência joanina passa a buscar o caminho da transcendência, a superação do limite, até que a encontre. E quando encontra, diz o Evangelho, João é decapitado. Esse símbolo lindíssimo precisa ser bem compreendido, pois ele não significa a morte de João. Ele nos ensina que a consciência joanina, representada pela cabeça de João, o núcleo da consciência humana, cede seu lugar de comando para a nova força, o princípio que se encontra em pleno crescimento em seu interior. Assim, o limite da consciência humana é superado pela união do universal e do humano, do espírito e da alma. Surge uma consciência espiritual, uma consciência em que a força do universo flui, não mais apenas como um impulso, não mais apenas como uma força magnética que empurra adiante ou uma compreensão intuitiva, mas como a força do espírito que se une organicamente à estrutura da consciência e começa o processo de transmutação. Essa transmutação é representada, dentre muitos símbolos, pelo caduceu de Hermes, que consiste em 2 serpentes que se entrelaçam em torno de um bastão central, com um grande círculo alado em cima, e com um círculo na base, onde tudo se apoia. Esse é o símbolo da árvore da vida e da nova consciência no ser humano, porque representa a nossa coluna e todos os centros energéticos que existem ao longo dela,
além dos sistemas simpático e parasimpático. Quando ocorre o renascimento da consciência, ela se torna novamente a árvore da vida. É por isso que a nova consciência é associada ao símbolo, não à figura histórica, de Jesus, que representa a consciência universal divina em João, e a Osíris, que é a consciência de Ramsés, só que já tendo transcendido os limites da manifestação humana. Eis o motivo de a figura representar o próprio Ramsés na forma de Osíris. Isso nos leva à quarta e última fase alquímica. Cristo e Horus, o novo ser humano. Depois do nigredo, onde é plantada uma semente em Herodes ou Ptah, do albedo, onde ocorre o despertar da consciência e se alcança o limiar da consciência humana em João ou Ramsés, e da cauda de pavão, onde se constrói a ponte entre o divino e o humano com Jesus ou Osíris, temos a última fase da alquimia, que é justamente o símbolo de Cristo ou de Horus, o símbolo da plenitude, do renascimento. É o rubedo, onde o ouro do espírito se une indissoluvelmente à forma, ao sangue humano, simbolicamente falando. Herodes, Ptah, despertar da consciência, semente. João, Ramsés, o limite, a consciência plenamente humana. Jesus, Osíris, consciência espiritual. Cristo, Horus, novo ser humano, espírito, consciência e corpo. Esse novo caduceu de Hermes, essa nova consciência, transmuta necessariamente todas as vestes da alma, o que pensamos, o que sentimos, o que percebemos e o que fazemos. Mas essa transmutação vai além do plano da consciência e toca também o corpo mental, que é a verdadeira veste dos nossos pensamentos e o veículo de manifestação do pensamento. O corpo astral, que é o corpo da energia emocional individual do ser humano, o corpo etérico, responsável por toda a energia vital que nos anima, e também o corpo material, a base física do espírito. Essa é a razão de se falar no cristianismo de renascimento do ser humano. Ele ocorre a partir da união com um novo princípio que transmuta seus três aspectos: espírito, alma ou consciência e corpo, representados nos evangelhos pelo intervalo de 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, todo o simbolismo do cristianismo, bem como de todas as tradições do ensinamento universal, apontam para a mesma possibilidade, o mesmo caminho interior de transmutação que simbolicamente começa com a celebração do Natal, a semente da luz tornando-se ativa nos corações da terra e do ser humano. Tal semente deverá germinar, crescer, florescer e se transformar em um novo fruto unido ao próprio ser humano. Esse caminho, como dissemos, é o caminho do ontem, do hoje e do futuro, porque ele trata da realidade interior que sempre se manifesta e sempre se manifestará no ser humano. A realização desse caminho, e não somente o conhecimento dele, é o objetivo de todas as escolas espirituais do passado e também da escola espiritual que se manifesta no presente, a Rosa Cruz Áurea. Esperamos que essa trilogia de textos tenha trazido elementos de uma reflexão interior que nos coloque diante do verdadeiro objetivo da nossa existência, o nascimento da luz dentro de cada um de nós, o nosso Natal.